Mais de 50 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro, inúmeras premiações acumuladas na carreira, incluindo 3 Grammys, diversas turnês mundiais passando pelos 4 cantos do mundo e um impacto cultural gigantesco na música pop. Este foi o fenômeno Black Eyed Peas nos anos 2000, talvez o maior expoente do pop mainstream daquela década, que se manteve no topo por quase 10 anos. Uma banda que conseguiu impactar toda uma geração com a sua mistura única de hip hop, R&B, pop, eletrônico, entre outros estilos. Mas hoje em dia quase não se ouve falar do grupo, eles simplesmente desapareceram da mídia. Então afinal, o que será que realmente aconteceu com Black Eyed Peas? Neste vídeo, além de saber mais sobre isso, eu te convido a mergulhar na trajetória dessa incrível banda que marcou uma época na música pop. Meu nome é Daniel Borgens, seja bem-vindo ao meu canal. Olha, muita gente pensa que o Black Eyed Peas surgiu no início dos anos 2000, quando eles ascenderam na mídia mainstream e fizeram aquele sucesso apoteótico. Na verdade, tudo começou em meados dos anos 90, quando o William Adams, que você conheceu como will.i.am, e o filipino Alan Pineda, o Apl.de.ap, resolveram iniciar um novo projeto musical após a dissolução do grupo de rap Ativan Clan, do qual eles faziam parte. Sendo assim, eles recrutaram outro rapper chamado Jaime Gomes, um descendente de mexicano que ficou conhecido com o nome artístico de Tabu. Estava então formado o embrião do grupo, que inicialmente foi chamado de Black Eyed Pods, e só depois eles mudaram o nome para The Black Eyed Peas. E um diferencial desse novo projeto aí do will.i.am e do Apl.de.ap é que eles tinham algumas ideias mais ambiciosas, como por exemplo, se apresentar tocando com uma banda ao vivo de verdade, que era algo que fugia um pouco do padrão da maioria dos rappers da época, que se apresentavam com bases pré-gravadas e batidas sampleadas. E na sequência eles ainda convidaram uma cantora chamada Kim Hill, de forma que as linhas melódicas dessa cantora contrastassem com os vocais rappers masculinos. Bom, e não demorou muito para eles assinarem contrato com uma gravadora chamada Interscope e lançar o seu álbum de estreia Behind the Front de 98, do qual o carro-chefe foi o single Joints and Janes. Após a boa repercussão do primeiro álbum, eles lançaram o segundo, chamado Bridge the Gap, de 2000. Porém, as coisas não andavam muito bem. Apesar dos 2 álbuns lançados terem repercutido bem perante a crítica, eles não conseguiam emplacar. E para piorar, a vocalista Kim Hill resolveu sair fora porque alegou que a gravadora estava fazendo má pressão para que ela tivesse uma postura mais sexualizada, vamos dizer assim. Daí então, eles começaram a procurar por uma nova vocalista para dar sequência aos trabalhos. Até chegaram a cogitar a Nicole Scherzinger, daquele grupo Pussycat Dolls, mas acabou não rolando. Até que de tanto procurar, eles conheceram uma cantora chamada Stacey Ann Ferguson. Eu acho que é assim que se pronuncia. No caso, a Fergie. E na verdade já estava inserida no mundo artístico por já ter trabalhado na TV desde adolescente e também por ter integrado um trio feminino chamado Wild Orchid, que já tinha lançado 2 álbuns. Quando elas estavam prestes a lançar o terceiro, a Fergie caiu fora porque na verdade ela queria fazer carreira solo. Então inicialmente o Black Eyed Peas convidou ela apenas para cantar em algumas músicas, como a Shut Up, que futuramente acabou se tornando um dos primeiros singles do Black Eyed Peas. Porém, ela se encaixou tão bem na proposta do grupo que acabou entrando definitivamente. A banda então lança o primeiro álbum dessa fase, o Elefunk, de 2003, que emplacou hits como a emocionante Where is the Love, que foi o primeiro grande sucesso mundial do Black Eyed Peas, alcançando a posição de número 8 da Billboard Hot 100. A música tinha uma mensagem de paz, união e amor, principalmente porque os Estados Unidos ainda sofria com os resquícios dos ataques de 11 de setembro, que tinham acontecido apenas 2 anos antes. Outro hit foi a Let's Get Started, que foi outro grande sucesso e rendeu o primeiro Grammy do grupo. Teve também a Hey Mama e a já citada Shut Up, todos eles hits que alcançaram as primeiras posições na Billboard e em outras paradas de sucesso de vários países, o que consagrou o Elefunk como o álbum que alavancou o nome do Black Eyed Peas para o mundo. E quando parecia ser difícil superar o sucesso deste álbum, eis que em 2005 o Black Eyed Peas lança o aclamadíssimo Monkey Business, que foi um sucesso colossal com hits como a fantástica Don't Funk With My Heart. A Puppet, que fez um sucesso estrondoso e na verdade era um sampler de uma música que foi trilha sonora do filme Pulp Fiction. Outros hits foram a Don't Lie,
e a My Humps, que inclusive foi bem criticada por ter uma letra bem fútil e sexualizada, o que não deixa de ser verdade. Então foi um álbum muito bem sucedido, até mais do que o álbum anterior, alcançando nada mais nada menos do que a segunda posição da Billboard 200, vendendo 3 milhões de cópias somente nos Estados Unidos. E vale ressaltar que a turnê do álbum Monkey Business teve passagem por nossas terras no ano novo de 2007, tocando na praia de Copacabana para mais de 1 milhão de pessoas, e até então foi o maior público do Black Eyed Peas. Após o sucesso do álbum e da turnê de Monkey Business, a cantora Fergie finalmente conseguiu lançar o seu primeiro álbum, Fergie as the Duchess, que já era um sonho antigo dela desde antes dela entrar no Black Eyed Peas. Inclusive, foi um álbum que fez muito sucesso na época. will.i.am também aproveitou para lançar o seu álbum solo de 2007 chamado Songs About Girls. E vale lembrar que o will.i.am é também um produtor muito renomado no meio pop. Ele já trabalhou com nomes como Rihanna, Usher, U2, o músico brasileiro Sérgio Mendes e até mesmo Michael Jackson. O cara não é pouca merda não, hein? E o sucesso do Black Eyed Peas era tão absurdo que suas músicas começaram a invadir todas as esferas da mídia. Era trilhas sonoras de filmes, programas de TV, comerciais, campanhas publicitárias. Enfim, o Black Eyed Peas estava virando uma febre mundial. Em 2008, o grupo lança seu quinto álbum, The End, um álbum um pouco mais experimental e com bastante influência de música eletrônica. Em se tratando de sucesso mercadológico, a banda alcançou outro patamar. Então, a partir deste álbum, o Black Eyed Peas mostrou que, além deles fazerem músicas que atinjam um público massivo, eles também conseguem se adequar às mudanças que vão ocorrendo na indústria musical. Tanto é que nessa fase mais eletrônica do Black Eyed Peas, o álbum The End foi lançado no momento em que a música eletrônica mais comercial estava explodindo no mundo inteiro. E este álbum emplacou um caminhão de hits como Boom Boom Pow, Meet Me Halfway, I'm a Bee, Rock the Body e a festeira e pegajosa I Got a Feeling, que provavelmente é o maior sucesso do Black Eyed Peas até hoje. Tanto é que lá no Spotify, se você for olhar, ela já está com mais de 1 bilhão e 600 reproduções. E isso só no Spotify, hein? Sem contar os outros serviços de streaming. E cara, eu me lembro que nessa época que explodiu essa música, eu tocava numa banda de pop rock, né? E a gente resolveu fazer uma versão dessa música. E todas as casas que a gente tocava e toda vez que a gente tocava ela, sem exceção, era o ponto alto do show. Olha, ela era tão contagiante ao vivo que eu acho que se a gente tocasse ela num cemitério, era capaz dos mortos levantarem e começarem a cantar e dançar junto. Então este álbum fez um sucesso estrondoso, atingindo a primeira posição da Billboard 200 pela primeira vez, fora que a turnê do The End foi marcada por uma mega produção e muito uso da tecnologia. No entanto, o grupo começou a abusar um pouco de alguns elementos eletrônicos, como o uso de autotune, VS e samplers ao vivo, o que acabou tirando um pouco daquela pegada mais orgânica que eles tinham de estar tocando com uma banda. Então eles começaram a receber um pouco de crítica em relação a isso também. Mas enfim, ainda assim eles continuaram lotando arenas, né? Porque na verdade o público pop, a maioria não liga muito pra isso, né? Então em 2010 eles lançam o álbum The Beginning, que segue mais ou menos a mesma linha do álbum anterior, né? Apostando nessa sonoridade mais eletrônica. Até porque, pelo que eu entendi, o conceito desse álbum era mais ou menos uma continuação do The End. Claro que eles não obtiveram exatamente o mesmo sucesso do álbum anterior, até porque seria muito difícil, mas mesmo assim eles conseguiram emplacar alguns hits, mostrando que o Black Eyed Peas ainda se mantinha relevante na mídia mainstream. Porém, em junho de 2011, o grupo anunciou que entraria em um hiato para que eles pudessem descansar e se dedicar a outros projetos. E lógico que já começaram os rumores que o relacionamento entre eles já estava meio desgastado e que na verdade a banda estava encerrando as atividades de forma velada, o que lógico foi negado pelo will.i.am. Então neste momento a Fergie aproveitou para lançar o seu segundo álbum solo chamado Double Dutchess e também passou a se dedicar mais à família, até porque ela já era mãe, e também outros projetos que ela tinha, como uma marca de roupas. O will.i.am também
porém retomou a sua carreira solo até que em 2017 eles resolveram se reunir para dar sequência na carreira. Porém, a cantora Fergie não quis participar dessa reunião, resolvendo sair definitivamente do Black Eyed Peas. O Black Eyed Peas também passou por momentos delicados quando o vocalista Tabu foi diagnosticado com câncer, e um câncer quase fatal, hein? Porém, infelizmente, após uma longa batalha, ele conseguiu se curar. Então a banda resolveu retomar suas atividades em 2018, mesmo sem a Fergie, mas a verdade é que aquele sucesso apoteótico, monstruoso de outros tempos nunca mais se repetiu. Eles lançaram o álbum Masters of the Sun com uma sonoridade mais voltada para as raízes hip hop do Black Eyed Peas e com letras um pouco mais sérias abordando temas sociais. Já em 2020 eles retornaram para aquela abordagem mais pop com o álbum Translation e também com bastante influência de música latina. Em 2022 eles lançaram seu último álbum chamado Elevation, que acabou sendo um fracasso comercial. Inclusive esse álbum tem a participação da Anitta na música Simply the Best. Aí o sucesso internacional da Anitta que um monte de gente fala, né? Bom, mas enfim, o fato é que a banda não acabou, na real, como muita gente até pensava. Os caras ainda seguem na ativa aí com uma cantora chamada Jay Hey Soul, que pelo que falaram é bem talentosa, porém, obviamente que hoje em dia eles estão bem à margem da mídia mainstream, né? Já a Fergie continua fora dos holofotes, se dedicando mais à família e à maternidade. E é importante ressaltar que o grupo ainda mantém uma boa relação com a cantora, tá? Inclusive o will.i.am já declarou aí publicamente que as portas estão abertas se ela quiser retornar ao Black Eyed Peas. E sinceramente algo me diz que um dia eles ainda vão se reunir. Quer apostar quanto? Até porque tá muito em alta esse lance do revival, né? As turnês de reuniões aí que a gente vê, né, de bandas que voltaram, geralmente são muito lucrativas, né? Enfim, cara, levando em consideração que a música pop já foi um dia, né, como nas décadas de ouro dos anos 80 e 90, goste você ou não, não dá pra negar a importância que o Black Eyed Peas teve no pop mainstream dos anos 2000. Olha, se você for encarar o gênero como um estilo de música para atingir as grandes massas, sem estratégias apelativas, os caras tiveram uma forte essência artística na proposta de som deles. Não foi uma banda armada por empresários, os caras tocavam ao vivo de verdade, com exceção daquela fase mais eletrônica deles, né, que eles começaram a usar muitos samplers, autotunes, inclusive a fase deles que eu menos gosto, mas enfim, foi um reflexo dessa habilidade que eles tinham de explorar o mercado, né, principalmente o will.i.am, que era produtor. Mas põe aí nos comentários qual é a sua opinião a respeito do Black Eyed Peas, eles te impactaram de alguma forma? Qual a lembrança que você tem deles? Obrigado por ter assistido e, meu amigo, vou falar pra você, viu, esse vídeo aqui deu um trabalhão pra fazer o roteiro e a parte de edições, e lembrando que sou eu que faço tudo, tá? Então será que é pedir muito você deixar o seu like e, se possível, compartilhar esse vídeo com os amigos? E lógico, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu espero te ver no próximo vídeo. Até breve!